Mateus 22, 23. Até o 33. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta manhã, pelo privilégio de abrir os olhos, levantar da cama, contemplar o sol, podermos nos alimentar. Muito obrigado a Deus por tanta coisa bonita que já aconteceu, pelos abraços dos irmãos, os sorrisos. Obrigado a Deus pela escola bíblica dominical, pelo estudo da palavra do Senhor. E agora, Senhor, quantos hinos já podemos cantar exaltando o teu santo nome. Quantos pedidos, ó Deus, endereçamos aos céus pela oração. E, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que agora tu venhas endereçar a palavra, a vontade do Senhor ao coração de cada um de nós, para que também sejamos edificados, transformados pela manifestação do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos grandes problemas que nós percebemos da igreja ou do grupo religioso no Velho Testamento, que é de onde vai nascer a igreja cristã, é que eles vão se tornar o grande problema para a própria comunidade religiosa. Se olharmos hoje para o contexto daquela região, você vai perceber que os líderes são os maiores obstáculos para que aquela multidão possa viver em paz. Desde mesmo da liderança do Irã, por exemplo, com Mohamed Ahmadinejad, quando ele liderava e fazia uma corrida armamentística, buscando a produção de bomba atômica, ou mesmo o próprio Yasser Arafat, ainda ali liderava e declarava que se buscava a paz. Eles eram, na verdade, o grande problema. O próprio Shah Reza Pahlavi e o que veio depois dele, o Ali Khamenei, todos eles se tornam, na verdade, a grande dificuldade para que haja paz naquele lugar. E deve ser muito triste quando a pessoa percebe que aquilo que ela mais quer, o grande obstáculo para alcançar isso é ela mesma. Ou seja, aquilo que você mais quer, o obstáculo é você mesmo, e você não consegue alcançar porque você cria a dificuldade para que isso possa ser alcançado. E toda a liderança daquela região, seja ela judaica, seja árabe, sempre vai se tornar como oposição a que possa aquela região viver em paz. Quando da construção do templo foram criados alguns grupos responsáveis
pela realização do culto ao Senhor no Velho Testamento. Os fariseus foram instituídos para que pudessem interpretar a lei. Eles tinham essa responsabilidade, mas eles agarraram isso com tanta vontade e puxaram tanto para si mesmos, abandonando o preceito, o objetivo para o qual foram criados, que eles se tornaram um grande problema porque se colocavam acima da lei. Também foi criado um grupo chamado Saduceu, são oriundos de Sadoc, ou Zadok na nossa versão. Sadoc era o sacerdote que serviu no templo nos dias de Davi e de Salomão, e havia uma profecia que quando o templo fosse destruído, na primeira destruição, eles iriam ficar responsáveis por restaurar o templo, e eles eram responsáveis por organizar todo o culto prestado ao Senhor, os saduceus, os descendentes de Sadoc. E eles agarraram isso para si, ao invés de pensarem na religião, na adoração a Deus, abraçaram isso tanto para eles, que eles se tornaram um grande empecilho, a ponto de eles começarem a editar leis. Eles não poderiam fazer isto. Quem deveria escrever a lei era outro grupo, o grupo dos escribas. Esses escreviam as leis e as reproduziam. Quando precisava o Pentateuco ser reproduzido, eles reproduziam os 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco. Então os descendentes de Sadoc, ou de Zadok, os saduceus, eles vão criar doutrinas. Eles não criam na imortalidade da alma. Achavam que a alma chegava um momento em que a morte dissipava e não mais existia. Ainda existem os adventistas, por exemplo, no dia de hoje, eles ainda cultuam essa doutrina, acreditando que Deus, quando voltar, Jesus, vai destruir todos os perdidos e não haverá imortalidade da alma daqueles que se perderam em Cristo Jesus. Ainda discutiam naqueles dias sobre a revelação oral, a tradição oral. Criam somente no Pentateuco, que não acreditavam que Deus pudesse se revelar de outras maneiras, através dos profetas, das pregações, que Deus não se revelaria. E eles foram abraçando isso com tanta vontade, que eles começaram a ter que calçar essas doutrinas que eles criaram. Então eles diziam: não existe castigo, Deus não vai castigar ninguém eternamente. E aí eles entraram em choque direto com os fariseus, que tinham autoridade para interpretar a lei. E começa uma guerra entre os fariseus e os descendentes de Sadoc, os saduceus. Porque os saduceus não se contentavam em arrumar o templo, preparar o templo, administrar o templo, pagar aos sacerdotes, distribuir os dízimos e ofertas que chegavam aos levitas, aos que estavam no templo, mas eles queriam criar leis, eles queriam ter uma manifestação legal, uma legalização, e isso começou a criar problema dentro do templo, dentro do grupo religioso, porque os saduceus entravam em guerra direta. Eles e os fariseus eram os 2 grandes grupos que criavam dificuldade para a adoração do povo. Como fazer? Como resolver este problema? Quando você descobre que no processo de adoração, de evangelização, de cantar ao Senhor, de dizimar, de servir ao Senhor, você descobre que o grande problema é você. Os saduceus começaram a colocar a culpa nos fariseus. E os fariseus começaram a colocar a culpa nos saduceus. Mas isso era lá longe. Hoje ninguém faz isso mais aqui na igreja. Faz? Eu nem sabia. Ah, mas a culpa é da organização tal. A culpa é do grupo tal. A culpa é da organização X. Nós vamos criar um jeito de resolver esse problema, trazendo o problema, solução para o nosso próprio grupo, saduceus e fariseus. E aí o texto diz, a partir do versículo 23 do capítulo 22,
que Jesus está ensinando, está orientando, e os saduceus resolvem ir conversar com Jesus. Eles não criam na imortalidade da alma, eles não criam na ressurreição, eles não criam na tradição oral, e eles vão conversar com Jesus. Vamos conversar com ele. Ele está pregando que depois dessa vida tem vida. João capítulo 14, Jesus disse: se eu for, virei outra vez e vos levarei a vós para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Então ele crê na imortalidade da alma, ele crê na tradição oral. Foi dito: amarás o seu amigo ao seu próximo e vai odiar o seu inimigo. Ele crê na tradição oral, ele crê naquilo que está escrito, que foi dito, pregado pelos profetas depois do Pentateuco. Nós temos que conversar com ele. E os saduceus resolvem ir conversar com Jesus. Mas a gente, para conversar com ele, a gente tem que montar uma pegadinha. Vamos criar um jeito de que fique difícil para ele. Vamos, diante da multidão, a gente tem que desmascarar. Vamos montar assim uma história que ele não tenha saída. Mas que história? Olha só, vamos falar de uma família que tinha 7 homens. E Moisés disse que se uma mulher for casada com o homem mais velho desses irmãos e ele morrer, ela tem que casar, ficar para aquele que está imediatamente abaixo dele. E se ele morrer, provavelmente vai ter que ficar com outro, e se morrer com o outro, e se morrer com o outro, e se morrer com o último deles. Se ele acredita que há ressurreição, vamos perguntar a ele, depois que a mulher morrer e todos os irmãos tiverem morrido, com quem que ela vai casar? Aí eles disseram: ele não vai ter resposta, vamos lá, então vamos. E eles chegaram para Jesus, diz o texto assim: naquele mesmo dia os saduceus, que dizem que não há ressurreição, eles se aproximam de Jesus. O grande problema é quando a gente acha que a gente sabe mais do que Jesus. Quando eu já conheci muitas pessoas que dissociaram, separaram, começaram a estudar e abandonaram a vida religiosa, a vida de piedosa, a vida de adoração, que começam a estudar muito, mas acham que não precisam mais orar, que acham que não precisam mais estudar a Bíblia, porque já sabem muito, acham que não precisam mais de escola bíblica dominical, porque o professor é fraco, ele sabe tanto, que ele não precisa nem daquele professorzinho da escola bíblica dominical. Ele não canta o hino tal, porque o hino tal, ele acredita que o hino é fraco. O hino não é bom, eu não gosto desse hino e eu não vou cantar. Ele acha que ele sabe mais do que Jesus, que nem precisa de Jesus. Os saduceus disseram: vamos lá, porque nós somos o grupo que toma conta do templo, do culto, nós comandamos as coisas todas por aqui e nós vamos derrubar esse cara hoje. E eles vão. E aí chegam perto de Jesus, diz o texto assim: aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, havia numa família 7 filhos, todos eles irmãos. E o mais velho casou-se com uma mulher, e aí os irmãos conhecem a história que eu já li, já repeti aqui. E aí o último deles também morreu e a mulher ficou viúva. E quando ela morrer e chegar no céu, já que o Senhor crê na ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Eles esperavam que Jesus dissesse talvez do primeiro, não é isto? Ou dissesse, né, os últimos serão os primeiros, o último vai ser o marido dela. Jesus olha para eles e diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. E o que é mais triste, Jesus disse, nem o poder de Deus. Vocês desconhecem completamente a manifestação de Deus. Vocês estão preocupados com coisas que nada têm a ver com o reino de Deus. E é muito triste quando a pessoa se ocupa com coisa que nem tem sentido, não tem importância alguma no reino de Deus.
Não tem nenhum significado, não merece que você gaste o seu tempo com aquela causa, com aquela questão. Jesus disse: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Imagina você, alguém que cuida do templo, é responsável pela escala dos levitas, dos sacerdotes. Imagina você que é responsável pela celebração do culto, você que organiza o sacrifício dentro do templo, como deveria proceder, ou como deveria acontecer, que dia deveria acontecer. E aí de repente Jesus olha para você e diz: você não conhece as Escrituras Sagradas. É muito triste olhar para você e ver que você está tanto tempo no templo, ligado ao templo, e você não conhece coisa alguma das Escrituras Sagradas. E aí Jesus faz, eu creio que a observação mais triste: e nem o poder de Deus. Tem gente que não conhece Bíblia por alguma limitação, não sabe ler, mas conhece o poder de Deus. Gente que passou por experiências profundas, pessoas que passaram por experiências profundas, não tem profundidade no conhecimento da palavra de Deus, mas conhece o poder de Deus. Eu lembro de João capítulo 9, aquele cego que Jesus curou. E ele era cego de nascença, Jesus vai curá-lo. E aí vão chamá-lo, os sacerdotes chamam e dizem assim: e você está querendo, você cego que agora foi curado, você quer ensinar a nós que somos sacerdotes? E aí ele diz: aí que está a maravilha. Eu não sei nada sobre este homem, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora estou vendo. Ou seja, eu não conheço as Escrituras, eu não conheço com profundidade quem Ele é, eu não sei identificá-lo como Messias, mas eu conheço o poder de Deus. A coisa bonita no reino de Deus que os saduceus estavam perdendo, Jesus está dizendo: vocês não conhecem, nem o poder de Deus vocês conhecem. E aí eles ficam esperando uma resposta de Jesus. Hoje, muitas vezes, na escola dominical, em congressos onde eu vou falar, eu lembro que falava a universitários num congresso no estado do Espírito Santo, e na Universidade Federal de Vitória, e eles estavam fazendo perguntas, essas perguntas dos saduceus, querendo explicações. E aí eu disse: Jesus disse que nós não vamos casar de novo, mas tem muitas questões sobre a morte que vocês talvez nunca pararam para pensar. E um jovem estudante de medicina disse assim: por exemplo, e eu disse: quantos anos de idade você tem? Foi 21. E eu disse: você é casado? Ele disse: não. Tem namorada? Ele apontou para uma moça que estava ali perto, que tocava instrumento, disse: ela é minha namorada. Eu disse: e você tem quantos anos? Ela disse: 20. Imagine que vocês dois casem hoje, e vocês estão casados, viajam em lua de mel, e uma semana depois do casamento, apontei para ele e disse: você morreu aos 20 anos de idade, e ela fique solteira, nunca mais case de novo, viva até os 80 anos e ela morra. Normalmente a gente acha que a pessoa vai chegar no céu com a cara e o corpo que tem. Não é isso? A gente sempre pensa assim: ah, morreu o menininho, ele agora é um anjinho. E morreu um adulto, então ele é um anjo. Ele não vai ser um anjinho, ele vai ser um anjo. A gente sempre acha que a pessoa vai chegar lá, não é isso? Careca, de óculos, com a cara enrugada. Vocês estão olhando para mim por quê? Né? Acha que vai chegar lá desse jeito, que vai morrer. Eu vou ser cabeludo, gente. Sério. Não é justo. Para pensar que alguém que viveu até os 95 anos de idade e ficou encurvado e com dificuldade de andar, ele morra, chega no céu, ele vai passar a eternidade toda encurvado do jeito que ele morreu. Muita gente ainda acha que a gente vai ser do jeito que a gente está. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu ao lado dos dois jovens de Emaús, e eles iam conversando com ele, e eles não o reconheceram.
Sabe por quê? Porque não é mais o mesmo corpo, não é mais a mesma cara, não são mais os mesmos problemas, as mesmas limitações. Os saduceus não conseguiam entender que existe ressurreição e que a ressurreição nos convida a pensar em muitas coisas a respeito da eternidade. Jesus está dizendo para eles: vocês não conhecem nem as escrituras sagradas. Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Jacó, Deus é Deus de José, Ele é Deus de vivos e nós somos eternos e vamos viver eternamente. Não vai casar mais. Alguns estão dizendo, graças a Deus. Eu vi mulher também dizer, ufa, né? Graças a Deus. Na verdade, Jesus está dizendo aos fariseus, e quanto à ressurreição dos mortos, versículo 31, vocês não leram que Deus disse: eu sou o Deus de Jacó, de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó, de José. Vocês não leram nada disto. A vida cristã nos convida, irmãos, a vivermos melhores do que os fariseus e os saduceus. Como assim, pastor? Vida cristã é mais do que vir ao culto domingo. Sentar, cantar, levantar a mão, bater palma. Eu acho que qualquer saduceu consegue fazer isto. Qualquer fariseu consegue fazer isto. Jesus diz: vocês não conhecem as escrituras sagradas. Ele nos convida a ler as escrituras sagradas e a experimentar o poder de Deus. Isso é fundamental na vida cristã. Jesus poderia ter criticado toda a escala de sacerdotes que eles faziam. Jesus poderia ter criticado toda a escala de levitas que eles faziam. Jesus poderia ter considerado que a pira dentro do templo colocada pelos saduceus, e eles diziam que aquele fogo não poderia apagar, porque representava a presença de Deus, a gordura do animal era lançada ali para que a pira estivesse sempre acesa dentro do templo. Jesus poderia dizer: isso é uma mentira. Não é assim. Por isso Jesus vai dizer em João capítulo 6, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Jesus está dizendo aos fariseus: eu trouxe para vocês uma coisa muito maior do que o que vocês estão vivendo. E é este o convite desta manhã. Convidar os irmãos para viverem algo na vida cristã que seja maior. Não estou falando de nenhuma histeria. Estou falando de comprometimento, de examinar as escrituras e buscar o poder de Deus.